Olá, bem-vindos a esse vídeo. Esse é o vídeo do professor Jean, oficina e aula de História. Nós estivemos em outros vídeos passados, desde vindo lá da pré-história, né? Passamos por grandes civilizações como o Egito, agora nós estamos entrando sobre os hebreus, né? No vídeo passado nós já falamos a respeito de uma parte sobre hebreus e nós vamos continuar agora justamente uma continuação desse vídeo sobre os hebreus, né? Então vejam só, hebreus viviam nessa região, né, de Ur, né? Uma região muito seca, né, por sinal, né? E acompanharam Abrão para a terra prometida, não é isso? Então vejam só, eles, por causa da seca, eles acabaram indo para regiões de civilizações vizinhas, como os egípcios, né? E ficaram lá por mais ou menos bastante séculos, né? E vejam só, durante todo esse período aí, né, os trabalhos que eles executavam era um trabalho realmente não muito gratificante, né? Porque eles foram para lá em busca de uma melhoria e essa melhoria na realidade não condizia realmente com o trabalho mais pesado que eles faziam, né? É a mesma coisa que fazer uma comparação, pessoas que saem aqui do Brasil para irem para países do primeiro mundo para trabalhar lá, né? Eles acabam sendo melhores gratificados, mas nem sempre, não é mesmo? Eles fazem o trabalho que gostariam de fazer, né? Mesmo sendo melhor remunerados do que aqui no Brasil, né? Isso é só apenas uma comparação para ter uma ideia melhor de como era esse povo, os hebreus, né? Muito bem. E aí nós temos Moisés, né? Moisés, na realidade, ele foi um líder, né, do povo, como é que se fala? Que foi lá para o Egito, né? Porque o próprio Moisés, ele foi criado lá junto dos reis do Egito, né? E após muito tempo, após aquela questão de que os hebreus eles estavam desgostosos com o trabalho que eles estavam executando, então tem-se a saída desse pessoal dos hebreus finalmente lá junto dos egípcios, né? E quem lidera é justamente Moisés, né? Que tinha sido criado, né? Desde o período, praticamente ele nasceu lá, né? O nome dele, Moisés, foi salvo das águas, né? Tá? Isso aí é uma outra história mais específica no qual nós não vamos entrar aqui, porque senão nós não teremos para estudar o âmago disso aqui que vocês precisam saber, que é mais importante para vocês fazerem o Enem, os vestibulares, né? Tá bem? Então vejam só, falando, Moisés, né, lidera a saída do Egito, né? E essa população, né, esses hebreus, eles ficam vagando durante 40 anos, né? 40 anos eles ficam vagando nos desertos, né? Tá? Então vejam só, na formação da Palestina, o que acontece? Eu falei no vídeo passado que já tinham populações que habitavam essa região, né? Então, para eles tomarem conta e se apossarem da Palestina, os hebreus lutam contra filisteus e cananeus, né? Uma das populações que já habitavam essa localidade, né? E aí nós temos a formação, né? Automaticamente, quando eles conseguem a terra, né, na luta contra filisteus e cananeus, eles na realidade têm que organizar, né, um modo de governo, né? E esse modo de governo dos hebreus ele foi instituído como juízes e reis, né? Tá? Isso é muito importante para saber, né? Tá? E aí os primeiros reis, né, que nós temos aqui, Saul e seu descendente Davi, né? Depois veio uma sequência, né? Tá bom? E aí nós entramos. O período que Israel consegue o seu esplendor foi justamente com um único rei chamado de Salomão, né? Até hoje nós falamos que Salomão foi um sábio, né? Todos o procuravam por causa de sua sabedoria, né? Ele era uma pessoa justa ao extremo, né? E ao mesmo tempo era uma pessoa de que gostava de pegar esse esplendor da sua época e transformar numa marca, transformar num símbolo para que todos admirassem, né? Tá? Isso aí, na realidade, nós temos aqui o Templo de Jerusalém, que é a marca registrada
dizendo assim, né? É a marca registrada do período, né, de Salomão, né? Tá, é lógico que houve comércio, houve muitas coisas que provocaram justamente esse florescimento, né? Mas é uma das marcas, porque todo mundo fala do templo, né? Ele foi destruído uma época, depois ele foi reconstruído também, né? Novamente, né? Mas enfim, nós devemos dizer aqui que essa época do esplendor foi o período do rei Salomão. Nunca se esqueçam disso, hein, gente? Nos acompanhem, hein, por favor. Então tá. Tempo Sim, onde atividades comerciais, esse esplendor também se deve a atividades comerciais realizadas entre o próprio Egito e com os fenícios, né? Tá bom? Então vejam só, a religião, a sua crença, né? Ela foi reorganizada e foi instituída algumas algumas divisões muito importantes para o judaísmo, né? Então vejam só, o Sabá, né, que é muito importante, a Páscoa, né? Pentecostes, né? E os tabernáculos, né? Tá? Vejam só até agora o que nós estamos falando aqui dos hebreus. Vocês podem achar realmente algumas questões no Enem ou nos vestibulares referente aos hebreus. Então nós estamos aqui dando uma explanada para vocês, né? Para que vocês vejam o que é mais importante para saber dos hebreus, né? Qualquer questão que vai cair, que alguém formular essa questão, vai estar aqui dentro disso aqui que nós estamos falando. O mais importante que vocês precisam saber para conhecer quem foram esses povos, né? Denominados de hebreus, né? Tá? E aí nós temos, logicamente, Salomão, ele consegue introduzir uma crise política, né? Que é a divisão de Israel, né? Porque gregos e troianos, às vezes eles podem estar satisfeitos com a turma deles, mas eles olham para o outro lado e falam, não, esse né? E sempre tem uma coisa, uma desavença, sempre tem uma coisa contrária, né? E assim foi que se dividiu essa tribo, né? Essas tribos se dividiram em duas, né? Tá? Então nós temos as tribos de Judá, com duas tribos. Era justamente uma questão de crença, uma questão religiosa, né? Tá? E a outra tribo que é o reino de Israel, né? Nós formamos o reino de Judá, duas tribos, e o reino de Israel com 10 tribos, né? Tá? E nós vamos aqui fazer a finalização desta parte aqui, desse vídeo aqui, finalizando, porque ainda tem uma parte para nós darmos o fechamento, né? Então nós temos o reino de Israel, que né, eles tiveram trazendo para o âmago da sua crença deuses estrangeiros, né? E aí, ninguém sabe, né, se por causa disso ou além disso, né, o que aconteceu, né? Enfim, teve fim em 722 a.C. Como é que teve fim? Foi justamente destruído pelos assírios, né? Então, vejam só, observem bem tudo que o professor Jean falou para vocês, né, nesse vídeo aqui, né? Vocês começam a trabalhar mais com os tópicos, né? Porque eu vou começar a trabalhar desse vídeo em diante para os tópicos, né? Os primeiros vídeos nós fazemos as coisas, digamos assim, um pouquinho mais mastigadas, né? Só que de agora em diante nós vamos colocar os tópicos, dar a explicação, e é necessário que você, meu amiguinho, minha amiguinha, você preste um pouquinho mais de atenção naquilo que nós estamos falando, né? Você pegar tudo isso e gravar lá no seu computador mental, né? E não esquecer jamais, tá bem? Então vejam só, até o próximo vídeo e nos acompanhem, divulguem, né? Estejam sempre com a gente. Aquele abraço.